Salve, salve, fã do esporte! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imagem direto de Barber para você que nos acompanha aqui na ESPN, no Disney Plus. Chegamos com a sessão classificatória da quarta corrida da temporada 2026 da Fórmula Indy. Um circuito extremamente desafiador, uma pista que realmente traz muita emoção e vamos a partir de agora acompanhar então a sessão classificatória. Campeonato que tem na liderança Kyle Kirkwood. Kirkwood é o líder do campeonato e nós temos pilotos aqui se destacando também com Palou, Newgarden, Pato e o McLaughlin, que é o quinto colocado. Eu sou o Thiago Alves, Vitor Martins está comigo nessa, Vitones. Sessão classificatória, o que podemos esperar? Tudo jóia, Vitor? Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, para os amigos Disney Plus e ESPN que nos acompanham ao vivo e depois nas várias reprises ao longo do dia. Nós temos aqui um cenário em que Alex Palou tenta se recuperar da, entre aspas, derrota da semana anterior, em que tivemos uma prova muito boa e que elevou o padrão da Indy em Arlington. Comentários muito bons a respeito da estrutura que foi feita e que é isso que a Indy tem de tomar como frente para um futuro muito próximo. E agora chegamos a um circuito tradicional, onde temos a aranha. Daqui a pouco teremos a Georgina, que é aquela boneca que uma vez caiu e virou símbolo da pista de Barber. Mais uma pista que vem com uma proximidade muito interessante, como vemos agora, por exemplo, na divisão dos tempos e na classificação geral como um todo. Você vê que do primeiro ao 10º colocado há uma diferença menor do que 4 décimos. Entre eles, Caio Collet, que andou muito bem e sempre à frente do seu companheiro Santino Ferrucci na Foyt. Então temos uma expectativa que pelo menos o brasileiro passe para o Q2 e até uma expectativa maior que ele vá para o Q3. Até porque, estando na 8ª posição e tendo a Penske como uma das adversárias, a Penske, tal qual acontecera com o Newgarden na prova em Arlington, bateu na classificação, teve de pegar o carro reserva e não mais andou bem ao longo do final de semana. O mesmo aconteceu com Scott McLaughlin. Daqui a pouco nós devemos ver o acidente impressionante que ele teve ali na entrada, na entrada na curva 1, quando ele pega ali um pouco a terra que tem do lado externo, passa do ponto, vira passageiro, bate na barreira de proteção, destrói o alambrado e só não cai ali no barranco justamente porque há essa segurança. Então, a Penske vai de novo com o carro reserva e deve perder ali um dos seus principais pilotos na briga pela pole position, que deve ter Palou, Kirkwood como favoritos ali às primeiras colocações, Thiago. Sem dúvida, estaremos de olho nessa sessão classificatória que começa daqui a pouquinho para você. Já estamos ali de novo com os grupos definidos. Grupo 1 vai ter a participação do Caio Collet, junto com o Alex Palou e o Power, Marcus Armstrong, Christian Rasmussen. Vamos ouvir o Big Mac? Era o que eu tinha que fazer, eu estava com confiança total no carro, estava indo muito bem. Ele foi o mais rápido no primeiro treino livre. Foi um erro pequeno de consequências grandes. Para mim, a primeira volta e tentar acelerar. A Penske preparou o carro reserva para ele. E já colocaram até alguns decalques ali no carro. Vamos ver como que a gente sente nesse novo carro. E obrigado mais uma vez à equipe Penske, os mecânicos, pelo trabalho incrível que fizeram. Um carro sensacional, muito consistente. Estou empolgado em pular nesse carro e sentiram as primeiras voltas. E quero me divertir bem ali. O McLaughlin, que teve realmente um acidente fortíssimo. Só repassando os grupos, então, o primeiro com Palou, Power, Armstrong, Rasmussen, Rossi, Ferrucci, Simpson, Caio, Lundgaard, Dixon, Nolan Sigal e Graham Rahal. A TV dos Estados Unidos está indo para o intervalo, a gente segue aqui a discussão, você pode mandar a tua mensagem, hashtag Indy na ESPN. Indy na ESPN é o seu canal de comunicação com a gente. Vimos até o carro ali do Caio Collet, Vitor Martins. Caio, que pela primeira vez em uma sessão oficial da Indy ficou no top 10, foi o 8º colocado no segundo treino. Tem uma chance real aqui do Caio conseguir, Vitor, seu primeiro avanço para a segunda fase do quali. Eu ficaria até surpreso, Thiago, se ele não avançasse para essa fase. Ele andou muito bem durante o TL2 inteiro, consistente, sempre à frente do seu companheiro veterano Santino Ferrucci, que está há algum tempo na Foyt. O desempenho do Caio impressionou muito a todos ali em Arlington, também andando sempre, se não à frente, pelo menos no mesmo desempenho do Ferrucci.
vai se adaptando muito bem à categoria. É claro que as primeiras provas foram um parâmetro inicial de quem estava ali se ambientando ao novo carro, vamos ouvir o Kirkwood logo mais, mas de fato, Arlington para cá mostra um novo Collet muito mais próximo ali, pelo menos no meio do pelotão. Kirkwood dizendo que são situações diferentes, segundo hoje, a consistência é importante. Espero que isso pague os dividendos. No quali, estava muito mais perto do que nós tivemos. O sol, a superfície aumenta a temperatura. É um flop gigante aqui, uma alternância muito boa. Nós vamos ver alguns caras indo mais para frente nessas condições. É o líder do campeonato, Kyle Kirkwood, comentando aqui de novo. Circuito no Alabama, uma das pistas mais seletivas. Já estamos com os carros na pista. Um traçado muito seletivo, Vitor Martins, de 3.830 metros, com alguns easter eggs que nós temos ali na pista, tipo a Georgina, aquela boneca que ano passado caiu na pista e nós levamos um tremendo susto. Os carros já estão indo para a pista nesse traçado que tem aranhas, museu e muitas coisas interessantes. Ele é um traçado que permite ao piloto ter uma variedade de tangências de curva, inclusive, né, Thiago? Nós vamos ver a saída da 1, depois você tem a 2 e a 3, que é para a direita, é como se fosse um anti-oval. Nós vamos passar por ele agora. E você pode fazer de várias tangências. Aqui por dentro, por exemplo, como faz o Will Power, ou ir lá para fora, como muitos devem fazer, inclusive na largada, para ganhar posições, tentando fazer com que o carro tenha mais aceleração até chegar a esse ponto, que é o ponto primordial de ultrapassagem nessa pista. Também é feito de várias formas, de uma forma mais aberta aqui como o Power fazendo. Dixon indo para o box. Aliás, esse senhor precisa se preocupar com o desempenho dele em classificação, que não tem sido em absoluto bom. Também seria uma surpresa se ele passasse justamente por isso. E aí vamos vendo as várias configurações, inclusive de câmeras, que estão sendo implantadas ao longo da temporada 2026 para trazer um novo ângulo da Indy, Thiago. Chamada câmera Top Gun, não é essa especificamente, que é essa do capacete, que vai estar em 6 pilotos hoje, mas temos uma câmera que pega a vista ao contrário, tipo aquele filme Top Gun. Vamos curtir um pouquinho do Lundgren no Sobe Som. Deu para sentir um pouquinho agora o Graham Rahal. Nós temos já os primeiros tempos ainda extremamente altos, lembrando que na Indy nós temos 2 compostos de pneus, os pneus macios e os pneus duros. Esse pneu totalmente preto, como você vê, e só com aquela bordinha branca ali da Firestone, é o pneu duro. O pneu macio ele tem uma tarja vermelha que o circunda, e de novo ali com o carro da AJ Foyt e o carro de Santino Ferrucci. Praticamente uma volta toda com o Ferrucci. Rossi faz um tempo de 1:07.207. Ferrucci completa a volta na 4ª colocação. O Caio, por enquanto, é o 11º colocado, mas vai melhorando a sua volta. Rasmussen, olha só, dobradinha da Carpenter nesse momento. Indy na ESPN, Reginaldo Marques com a gente, o Vitor Júnior também. Vamos dar uma olhada, Will Power. Lembrando, né, Thiago, que nas 3 primeiras etapas, em todas elas, o Power acertou alguém, seja o muro, seja um colega. Ele que é o piloto com o maior número de pole positions na IndyCar. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Foi nessa curva que o McLaughlin acabou batendo. Nós ainda não tivemos Caio na 5ª posição por enquanto. Não tivemos aqui a repetição da imagem do acidente do Scott McLaughlin. Lembrando que a geração das imagens é lá dos Estados Unidos, da TV que transmite a Indy lá nos Estados Unidos. Então nós não vimos ainda a panca
do Scott McLaughlin. Talvez quando ele for para a pista, se ele for para a pista no próximo grupo, a gente vai ter ali as imagens para você. 6 minutos, lembrando que o quali da Indy, para quem não está acostumado, são 2 grupos em que em 12 minutos eles vão para a pista, os 6 primeiros de cada grupo avançam, o Power indo para o muro, panca forte do Will Power. Panca forte de Will Power que foi reto. Já fala com a equipe que está bem, bandeira vermelha. Mais uma panca e essa esquisita, Vitor Martins. Foi forte, hein? Thiago, tem alguma similaridade com a do McLaughlin. Os desníveis da pista que vão provocando isso. A gente viu em um determinado trecho, é uma pena que ainda a televisão não tenha passado o replay do McLaughlin, que quando ele sai da pista, vira passageiro, o desnível que tem desse trecho exatamente da grama para a areia provoca uma espécie de salto e que faz com que acelere o movimento de acerto no muro, na barreira de proteção, como queira. Mas você nota, não havendo essa barreira, fica muito perigoso para o piloto. Vamos rever. Algo aconteceu, não sei se travou o acelerador, se... Porque ele trava, ele vai reto, ó. Nossa, muito forte a pancada. Vamos ouvir de novo no som natural. Nossa. E ele alegou, Vitor, comentou uma falha severa nos freios ali. Thiago, remete inclusive a Sam Pitt. Bateu na sexta, reclamou do freio. Bateu no mesmo lugar no domingo, reclamou do freio. Tem sido uma constante. Acabamos de falar que nas 3 provas anteriores ele havia acertado alguma coisa. De novo, é o 4º final de semana que o Will Power tem uma espécie de destruição do seu carro. Na etapa passada, Dixon havia rodado. Ele não reparou nas bandeiras amarelas e nos sinais. Acabou acertando o piloto neozelandês da Ganassi. Não teve nada na corrida. Mas, de novo, é um problema que se repete com ele e que tem sido uma constante nessa mudança que ele vem da Penske para um novo grupo que é Andretti. É claro que é todo um trabalho que você tem que desenvolver. Eventualmente, você tem uma base igual do carro para todas as equipes, mas algumas peças você pode ter a sua peça diferente das outras, né, independente, vários fornecedores. Pode ser que tenha, ali no caso do Andretti, um fornecedor de freios que não seja o mesmo com o qual Power estava acostumado na Penske, mas tem sido de fato uma constante. E repare, não havendo essa barreira, a aranha seria acertada, mas é necessário ter essa barreira e é necessário verificar se de fato essa proteção que tem de brita e areia vão ajudar o piloto a segurar o carro. Não aconteceu isso com o McLaughlin e não aconteceu isso com o Power. E ó, a sessão está bem comprometida agora, ó, o tempo que a gente vê, vai ter que ser feito um reparo na barreira de pneu e no próprio guardrail ali. Deu para ver que avançou um pouco o guardrail, claro, cumpriu bem a sua função de amortecer o impacto, mas foi uma batida fortíssima, fortíssima do Will Power. Estamos com bandeira vermelha por enquanto aqui na pista. A terceira vez em 4 corridas que ele bate no quali, mais uma vez para você, ó. Como ele trava reto. O carro deu uma catapultada ali, ó, vai numa pancada muito forte. Olha só o guarda-reio como avança. Sim. E tinham duas pessoas ali na altura da aranha, Vitor. Acho que tiraram uma foto, alguma coisa ali. Foi assustador ali, viu? Exato, exato. Até porque você não tem a segurança, né? Se o carro vai voar por cima e de novo. Não me parece muito seguro ter essa metade de proteção de areia, brita, seja lá o que for esse componente ali, porque ele não tem a função de segurar a velocidade do carro. Você vê que se, por exemplo, o carro escapar, digamos assim, você faz o contorno da curva à esquerda e ele escapa e vem para essa brita, ele vai ter a função ali de segurar esse carro sem que o piloto consiga sair. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a brita ali não está funcionando como uma espécie de anteparo para que o piloto reduza essa velocidade, muito pelo contrário. A gente viu que o Power aciona o freio e ele nem consegue virar o carro, né, Thiago? Ele aciona o freio e não há um movimento dele, por exemplo, para a esquerda. O carro vai reto. E aí, quando ele pega o momento em que ele sai do asfalto, vai para a grama e atravessa essa brita, tem aí um solavanco que dá uma aceleração maior, inclusive, para o carro dar uma
mini catapultada, mas faz com que ele acelere esse movimento. Então, vimos no McLaughlin, agora vemos no Power. Está perigoso. De novo, seguimos bandeira vermelha, sessão classificatória rolando nesse momento. Olha só, por enquanto, de acordo com a cronometragem, Caio Collet é o mais rápido, 1:06.9. Vamos ver de novo aqui o acidente do Will Power. Lembra, Vitor, lembra. Olha só, a gente vê as pessoas ali atrás, o fotógrafo, tudo, tá vendo? Ali a parte da aranha, que é como se fosse um museu a céu aberto que tem aí na pista. Lembrou aquela batida do Schumacher em Silverstone 99. Exatamente, que o fez quebrar a perna e perder aquele campeonato. Um campeonato que foi tão estranho que Ed Irvine disputou o título no final do ano com Mika Häkkinen. O Schumacher ficou 3, 4 meses afastado das pistas, mas realmente tem uma lembrança muito válida em relação ao acidente daquela época. E claro, né, Thiago, hoje você tem um habitáculo de segurança nos monopostos muito mais evoluído do que tinha no ano passado. Mas mesmo a fibra de carbono protegendo, você pelo impacto pode provocar incidentes muito graves. E é por isso que, por exemplo, em todas as categorias de monopostos, o conselho médico uma vez que você escape, você tire as mãos do volante, porque um acidente como esse pode provocar uma fratura, uma luxação. E aí, eventualmente, não foi o caso do Malucas, mas no incidente que ele teve 2 anos atrás, que fez com que ele usasse uma proteção para recuperação do osso dele, ele usa até hoje e há de usar provavelmente até a vida inteira, justamente para que não tenha uma sequela muito grande em relação ao que acontece com as mãos. É raro acontecer, né, Thiago, hoje, de você quebrar uma perna, justamente porque esse habitáculo ele é um impacto, ele absorve um impacto muito grande e também ajudam o soft wall quando tem circuito oval e barreiras de proteção como essa. É isso. Lembrando, já tivemos a primeira prova da Indy Next nesse final de semana. Será um final de semana com 2 corridas da categoria de base. Nikita Johnson venceu a primeira etapa, realizada coisa de 40 minutos atrás, e o Enzo Fittipaldi de novo chegou na segunda colocação, segundo pódio do Enzo, segundo P2 dele em 3 etapas, 4ª colocação do campeonato para o Enzo. O Nick Monteiro, piloto brasileiro, chegou na 14ª colocação nessa primeira prova aí em Barber. Lembrando que no Disney Plus, no plano Premium, você consegue acompanhar todas as provas da Indy Next, também as suas sessões classificatórias, assim como todas as sessões também da Fórmula Indy e as provas transmitidas em português para você. Você vê um pouco mais aí do paddock, das áreas de hospitalidade no circuito no Alabama, no Barber Motor Speedway ali, e seguimos com a bandeira vermelha na pista. Você já vê o carro do Palou, que por enquanto é o 3º colocado com pneus macios já apostos. Por enquanto, restando 5 minutos e 56 segundos, Collet o primeiro, Rasmussen o segundo, Palou o terceiro, Rossi quarto, Ferrucci em quinto, Simpson na 6ª colocação. São esses os 6 primeiros colocados, os 6 que estariam avançando para a próxima fase. Desses tempos, Vitor, de acordo com o computador, Rasmussen, Rossi e Simpson com pneus macios já. O Caio, de acordo com a cronometragem, fez a volta dele a mais rápida até agora de pneus duros. Uma boa volta competitiva do brasileiro. E foi bem no momento em que o acidente transcorria que o Caio completava a volta, então a volta é válida, não haverá nenhuma mudança por enquanto, porque aí foi acionada a bandeira vermelha, né? A partir do momento que era acionada, todo mundo que eventualmente completou a volta depois tem a sua volta deletada, então a do Caio vale para esse momento do treino. Uma coisa só que eu queria chamar a atenção, Thiago, esse treino transcorreu e o Palou foi ali aparecendo na primeira colocação, e você repare que nós vimos aqui uma câmera on-board do Ferrucci, nós vimos uma câmera on-board do Will Power, nós vimos o Christian Lundgaard, nós vimos Rahal, nós não vimos uma câmera on-board ali do Alex Palou. E isso tem sido um motivo de comentário muito grande ali no paddock da Indy, porque a Ganassi, embora tenha ali o espaço sobre o seu Santo Antônio para a colocação da câmera,
ela não tem uma câmera on-board do Palou. E até seria interessante notar se a televisão americana, por exemplo, tenha colocado alguma coisa de uma câmera, como vimos a do Ferrucci ali, da viseira, por exemplo, porque a gente não consegue ver sempre a tocada do Palou. É muito raro, realmente não me lembro disso acontecer. Por quê? Porque na Indy você não é obrigado, não é a categoria que coloca a câmera em todos os carros. Cada equipe é responsável e paga para ter a câmera, e a Ganassi não faz isso no Palou. E na etapa passada, inclusive, o Will Power dizia: eu acho muito estranho que não tenha essa câmera, porque me parece muito claro que o Palou tem uma tocada muito diferente. Eu gostaria muito, muito de ver e aprender o que ele faz de diferente para todo mundo, que deixe o Palou sempre na pole position, brigando por ela, né? E aí o Palou deu uma risadinha ali: não, você pode vir à vontade, se você quiser aprender, eu te ensino. Ficou nessa coisa toda. Mas há uma indicação ali do paddock da Indy que, não sei se ilegal é a palavra, mas que a Ganassi esconde algum segredo que o Palou consiga entregar, que só ele consiga entregar, e que eles não queiram mostrar para o mundo inteiro o que ele faz no carro da Ganassi. De olho nisso, estaremos de olho, como também estamos de olho em Caio Collet. Você vê aí, ó, 17ª colocação na primeira etapa, 19º em Phoenix, seu primeiro oval, 12º em Arlington, seu primeiro top 15. Já tivemos ali o piloto brasileiro fazendo a sua estreia, já mostrando porque ele realmente pertence ali ao grupo da Fórmula Indy. Foi o 8º colocado na sessão classificatória, aliás, na sessão de treinos livres que tivemos hoje pela manhã. De olho ali realmente no que o Caio Collet pode fazer. Por enquanto, ele é o primeiro. Vamos ter a pista liberada em instantes. Nós temos o Caio ali tentando ficar entre os 6 e já com os pneus macios. Ele que tem uma briga legal pelo novato do ano com o Dennis Hauger e também com o Mick Schumacher. Estamos de olho ali, Vitor, nesse avanço também do Caio Collet. Semana passada, aliás, 2 semanas atrás, comentamos que foi o melhor final de semana dele na Indy. Por enquanto, caminhando para fazer ainda melhor aqui no Alabama. Tiago, na primeira etapa, houve um destaque por Dennis Hauger, que foi terceiro colocado no grid de largada. Ele terminou na 10ª colocação, num desempenho sólido dele. Não houve uma boa prova nem do Hauger, nem do Collet no oval de Phoenix, né? Tanto a Dale Coyne quanto a Foyt andaram muito para trás em relação do que elas poderiam ter entregue, em comparação, sobretudo, à etapa anterior e a parceria eventual que elas têm com... Desculpa só te interromper, caso Victor, Coyne, a gente observa aqui no momento em que a barreira de pneu já está sendo recomposta, ali, já colocando de novo os pneus, essa proteção também ali que acaba cobrindo os pneus, então realmente daqui a pouquinho vamos ter a liberação da pista. Exatamente. Enquanto não for reposta, embora tenha essa demarcação nova ali, né? Você recompõe os pneus para fazer a barreira. Enquanto isso não acontecer e houver a liberação dos comissários, não teremos treino, mas isso deve ser feito de uma forma até muito mais rápida do que esperávamos. Mas só completando, Thiago, não houve uma boa prova dos dois. Aí, assim, foi o contrário do que aconteceu com o Schumacher, né? Porque o Schumacher, no final das contas, acabou se envolvendo num incidente na primeira volta em St. Pete, que não era dele, não foi ele o causador disso. Na segunda etapa, ele começou muito bem, a classificação dele foi muito boa e surpreendentemente boa pela primeira vez dele num circuito oval na Indy, andando com o carro da Rahal, mas aí ele teve problemas, acabou escapando, não teve um bom desempenho. E aí, na etapa passada, dos três, quem mais brilhou foi o Collet, que andou ali sempre no meio do pelotão, numa prova que se transcorreu sem bandeiras amarelas, soube jogar com aliás, na verdade, ele foi até atrapalhado pelas bandeiras amarelas, porque ele poderia ter tido um melhor resultado. Então, essa briga vai ser interessante, nós estamos vendo aí todos os acidentes do Power ao longo da temporada. Aí foi na corrida em St. Pete, né, Thiago? Mas ele havia tido na sexta-feira, jogou o pobre Rasmussen em Phoenix, fazendo com que o Rasmussen perdesse, e aí com Scott Dixon, mais uma. E, ó, você vê no topo ali esse círculo nessa câmera ali, é a chamada câmera Top Gun, que eles falam que você pega como se fosse o visual do filme Top Gun. E aí de novo a panca de agora dele. Indy na ESPN, o Gustavo Diolo com a gente, o Giancarlo tinha esquecido, tá ligado, que bom. E que bom ver o Will Power saindo também ali do seu carro depois dessa panca fortíssima que ele deu. Pista vai ser liberada daqui a pouco. 5 minutos, Vitor, para a liberação da pista. 5 minutos. Chega a informação oficial aqui de que em 5 minutos
a pista será liberada e aí o que sobrou do carro do Will Power. Que falou que é candidato ao título, né, Thiago? Até vendo pelo que Caio Kirkwood vem fazendo ao longo da temporada. É o maior salto que vemos em termos de equipes, né? Me parece muito claro que a Andretti evoluiu bastante em relação ao ano passado. E aí pode ser coincidência ou não, né, do afastamento da família Andretti ali do comando da equipe, agora gerenciada por Dan Tauris, mas há uma evolução notória. A gente consegue perceber que até mesmo o Marcus Ericsson, que nunca havia feito pole position, conseguiu uma, andando ali no pelotão da frente. Não fosse os problemas de Will Power com acidentes, ele também estaria andando, comandou inclusive, e fez uma prova notória em Arlington, sendo o único a fazer 2 paradas, foi ao pódio. Então, a Ganassi tem mais com que se preocupar esse ano. Se era a Penske num determinado momento, e não foi tanto assim no ano passado, porque a Penske fez um péssimo campeonato, parecia ser a McLaren, né, sobretudo com o Pato Ward, porque é um piloto mais completo, reunindo oval e misto. Christian Lundgaard foi muito bem em circuitos de rua e misto, não tão bem em oval, mas a Ganassi tem com que se preocupar com essa equipe que, num todo, evoluiu bastante em relação a 2025. De novo. Panca fortíssimo. Você vê o Will Power mais uma vez. Ó, desde o começo da volta dele. Ó. Reparem como ele tira a mão a partir do momento que ele passa a brita. Deve dar um desespero. O carro não para e você vê o muro chegando. E aí, de novo, o Will Power. Frustrado. E também, claro, frustrado. Ó, pista, bandeira verde, pista liberada. Frustrado, claro, com o problema e frustrado também porque foi um acidente forte. Poderia ter uma consequência mais grave ali com ele. Menos de 6 minutos. Pista liberada, os carros vão voltando. Já conseguimos ouvir ali o barulho de motor. A Liz Power, a esposa dele, chega. Que bom, tá bem ali. O Helder ligado com a gente também. Indy na ESPN, 5 minutos na contagem regressiva. Seguimos aqui torcendo, acompanhando para que o Caio Collet possa avançar de fase. Lembrando para você que a corrida será nesse domingo, 2 horas da tarde, aqui no Disney Plus. Você vai acompanhar comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins. Repare, né, Thiago? Esta Ganassi tem uma câmera on-board. Vamos ver o Power. Vamos ouvir o Power. Problema de freio, alguma coisa? Foi até o final, foi até o limite. Eu não sei, ainda não desconhecido. Tentar achar o problema não é algo sério, vai prejudicar o quali, é claro. Não consegui fazer uma volta tranquila. Tentar levar para o top 6. Quem sabe até para o top 12. Felizmente, mas batemos no limite ali algumas vezes. Vamos ver o que vai acontecer. Tentar arrumar o carro da melhor maneira possível. Será um grande resultado para nós. Tá aí, falando de novo. Seguimos, fãs de esportes. Vamos nessa, tamo junto. Indy na ESPN, já vem Palou aí pra pista, contagem regressiva, agora é pra esfregar as mãos, hein? Vamos ver, tomara que o Caio consiga o avanço. Você vê ali os pilotos com essa parcial vermelha do corte ali do 7º para baixo, não estão melhorando as suas voltas. Palou completa uma volta melhor ali, acaba de fazer 1.7.0 o Palou.
É a sua melhor volta. Caio Collet, 1,6.940. O Palou, todo mundo de pneu macio, todos de pneus macios. É a hora da verdade. Bora, Caio. O Brasil tá com você. Indy na ESPN. Dois e 30 na contagem regressiva. Alguns pilotos melhorando nas suas voltas. Já dá pra ver o Armstrong, o Rahal, Dixon evoluindo, buscando ficar entre os primeiros colocados. Vamos ver Palou. Completa a volta Palou. 1,6.1. 1,6.1 Palou. Vem Armstrong. 1,6.4. Caio precisa melhorar mais ou menos uns 6 décimos ali para poder ficar numa posição mais tranquila. Rahal, 1,6.2. 1,6.2. Simpson, 1,6.7. De ouro daqui a pouco no Caio. Os 5 primeiros colocados fizeram suas melhores voltas. Ferrucci avança. Deixa Caio na bolha. Dixon tira o Caio da disputa, mas Caio tá melhorando. Caio vem com parcial verde. Você vê aí Dixon já abrindo mais uma volta. Caio ficou com a parcial vermelha. Ferrucci, Rossi vai para a quarta posição. Lundgaard. Caio Collet completou sua volta. Cadê o Caio? Vai piorando por enquanto Caio. Lundgaard, Rahal, Seagull. De olho na volta do brasileiro do Caio Collet. Não foi uma boa volta do Caio. Ele perdeu 2 décimos no final. Teve algum problema o Caio Collet. Não aparece na imagem. 1 minuto. Tá aí agora o brasileiro. Caio fez sua melhor volta. 1,6.8. Melhorou o Caio, mas os tempos estão mais competitivos. Vitor Martins vai ter mais uma chance o brasileiro. Ele consegue ali passar para abrir uma última volta. Nesse momento vai contornando a 1, a 2 e a 3. Vamos ver como vai aparecendo aqui na parte dele, mas ele está 2 décimos acima em relação ao tempo do Dixon nesse momento. Situação complicada para o brasileiro. Eu acho que vai ter que ir no limite ali o Caio. Fez sua melhor volta. Dixon volta a ficar com parcial verde. Por enquanto o brasileiro está fora. Tem 23 segundos. Dixon ainda vai para mais uma volta. Olha o Ferrucci surpreendendo no limite por enquanto na 6ª posição. Ferrucci avançando, mas Dixon vem no gargalo tentando melhorar. Vamos ver se o Caio consegue completar ainda a volta e abrir mais uma, senão é quadriculado. O tempo estoura. O tempo estoura. Caio acho que passou no limite, hein? Mas aparentemente acho que não consegue não, Caio. O Seagull pode avançar. Vamos ver com o Dixon no sobe som. Lá vem Dixon. Dixon vai ficar fora, Vitor. Dixon fora da disputa. Quatro provas seguidas que Scott Dixon tá fora da disputa da pole position. Palou, Lundgaard, Rahal, Armstrong, Rossi e Ferrucci avançam. O Caio até melhorou sua volta, mas não foi o suficiente. O Ferrucci avança e Dixon mais uma vez fora, Vitor Martins. Do Dixon esperava até isso, viu, Thiago? Agora, confesso que é uma surpresa não ver o Collet não só não passar, mas como, no final das contas, o menos rápido de todos, o mais lento de todos, desconsiderando o Will Power. Porque me parece que ele tinha carro para isso e até vendo pelo desempenho de Ferrucci, que passa ali na Bacia das Almas em 6º e ele fica ali na 11ª colocação no seu grupo. Então, é entender o que aconteceu com o Collet, porque no final das contas,
ele acabou andando com o pneu mais macio, quase com o mesmo desempenho que ele tinha no pneu duro quando ele conquistou a primeira colocação, quando veio o momento do acidente do Power. Então, ou o carro não se comportou bem com os pneus vermelhos, ou ele não encontrou as voltas necessárias para conseguir ultrapassar de fase. Galera com a gente, o Balsa também aqui, dizendo dos prejuízos do Scott McLaughlin, o Will Power tem batido mais na temporada, Dixon fora mais uma vez, só destacando os classificados. Passaram ali os classificados, vamos para o grupo 2. Grupo 2 que tem os novatos, tem o Schumacher e o Holger. Nesse grupo, e também Grosjean. Grosjean que também fez uma sessão de treinos livres, especialmente ontem, bem competitiva, Vitor. Pois é, Thiago. Primeiro de tudo, uma grande surpresa ali, né? Na verdade, quem passou. Né? Tirando o Power, que tinha condições ali para ir para a segunda fase. Era notório que Alex Palou conseguiria ultrapassar ali sem sustos na primeira colocação. E, por exemplo, esse não passaria porque não é aquele piloto que não tem um grande desempenho ainda em pistas de rua. É ótimo em oval, mas Christian Rasmussen ainda peca em circuitos que não são ovais. Então, nós temos um cenário que, por enquanto, as coisas vão de acordo com o que era esperado, mas, de novo, eu até esperava, e falávamos aqui antes da transmissão, né, Thiago, que eu esperava que Collet passasse para a segunda fase, vide o bom desempenho que teve no TL2 e, sobretudo, na primeira parte desse treino classificatório. Estamos aqui, Indy na ESPN, mais uma vez seguimos. A Ana Ribeiro ligado conosco, tá acompanhando ali a MotoGP também ali, diz que amanhã é aniversário do Luiz Andrade, ou seja, vai ter churrasco amanhã para eles também na nossa transmissão aqui. Grupo 2, já para a pista, grupo 2 que tem Ericsson, Pato, Rosenqvist, Kirkwood, Malucas, Newgarden, Foster, Grosjean, Mick Schumacher, Dennis Holger, Rinus VeeKay, Scott McLaughlin, possivelmente vai para a pista, e o Sting Ray Robb. Só mais uma vez informar, no domingo, a partir das 2 da tarde, estaremos ao vivo aqui no Disney Plus, acompanhando a etapa da IndyCar direto do Alabama. Olha só, os classificados: Palou, Lundgaard, Rahal, Armstrong, Rossi e Ferrucci, Vitor, os 6 que avançam. Eu vou fazer uma correção em relação ao meu comentário. Não esperava que Graham Rahal passasse, ainda mais em terceiro. Até porque a gente nunca sabe o que esperar da Rahal, Thiago. Tem vezes que ela anda lá atrás, aí de repente ela classifica em terceiro e quarto ali na prova de Phoenix no oval, e o Jack Harvey vai falar com o Scott Dixon, que está acostumado a não passar e dar entrevista para ele nesse momento do grid. Frustrado, o começo é difícil, especialmente que as coisas não temos um bom ritmo. Tentamos ser agressivos com os pneus vermelhos, mas a bandeira vermelha não mostrou potencial. Tentei dar 2 voltas, uma rápida, uma de desaceleração e uma outra rápida. O carro ainda não há questão de pace, de ritmo, reclamando ali o Scott Dixon. E destacando também, Vitor, que você só consegue fazer uma volta rápida com pneu macio. Se você tentar 2 voltas rápidas com pneus macios, você não consegue. Lembrando também que nós temos aquela regra do jogo de pneu para essa etapa, né? Aliás, para toda a temporada em circuitos mistos. E é uma pena que, Thiago, não tenham aplicado para essa corrida o que foi aplicado na etapa passada em Arlington com o Fast Six, né? Com uma volta lançada. E aí também cabe uma discussão que talvez se amplie para um todo, né, Thiago? Porque no final das contas, o que a gente vê da fase classificatória é os pneus sendo colocados sempre os mais duros para essa saída inicial, do tempo de 10 minutos, e depois colocar os pneus macios. Mas no final das contas, faz sentido? Porque daqui a pouco eles vão dar uma volta com os pneus duros, vão lá, trocam para os macios e a volta mais rápida vem. Então, seria válido pensar se a classificação, como discutimos na etapa de Arlington, não poderia ser uma volta lançada para todo mundo? Todo mundo teria exposição, todo mundo teria, inclusive,
igualdade de condições, porque, de novo, eu vou bater na tecla do que vimos a respeito de câmeras on-board, que tem sido uma discussão, como falamos agora há pouco. Estamos vendo o Pato, vimos o Dixon. Por que a NASS só tem câmera para o Dixon? Do Palou não tem. Então, me parece que teria de ser alguma coisa mais uniforme para todo mundo, para dar uma visibilidade igual e também condições iguais para todo mundo entender o que acontece em todos os carros de uma forma geral. Mas, se a gente for analisar friamente, esse começo de treino, quando todo mundo sai com pneus duros, ele é meio que sem sal, por assim dizer. Concordo, também sou defensor da volta da única ali. Aí Kirkwood. Dá pra ver bem o retrovisor. E esse lance da câmera é interessante, porque eles estão prevendo, Vitor, para as 500 milhas de Indianápolis, colocar em 16 carros câmeras on-boards. Nós temos 6 por etapa, mais alguns que carregam aquela câmera do capacete, que vai estar em 4 pilotos nesse final de semana. E imagino que alguma delas esteja com o Hélio Castro Neves, né, que vai tentar mais uma vez a vitória número 5 nas 500 milhas de Indianápolis, com o carro número 06 da Mershenk, o terceiro carro da equipe. Outros carros já sendo anunciados, está com o Massato como esperado. A Andretti ali tentando ver um quarto carro para Colton Herta. E há até um papo, Thiago, de que Roger Penske teria indicado internamente a equipe ou a colocar um terceiro carro na Foyt, mas isso dificilmente aconteceria, mas ver uma situação em que Felipe Nasser corresse as 500 milhas de Indianápolis, sobretudo depois da vitória que ele teve em Daytona. O Roger Penske sempre foi um pouquinho contra, embora tivesse uma parceria com a Porsche Penske nas categorias de Endurance. O contrato que o Nasser tem é com a Porsche, não é com a equipe Penske em si. Mas o Roger tinha uma visão de que trazer o Felipe traria algo, uma falta de foco, por assim dizer, no trabalho que ele teria de ter ao longo da temporada, por exemplo, do INSE Sports Car. Agora, como a Porsche também não está no WEC, tirou seu time de campo, faria todo sentido, e com a confiança que o Roger Penske tem, de tentar ver se ele traz o Nasser para correr as 500 milhas. No ano passado, eu lembro muito bem até de ter conversado com o próprio Nasser, ele queria muito a fazer. Agora me parece que ele está um pouco reticente, esperando para ver um convite oficial e como isso se daria. Mas há internamente uma pensata de que Felipe Nasser pode agregar o grid das 500 milhas num futuro muito próximo. E vale a pena destacar, Vitor Martins, que o programa, né, Porsche Penske, ele termina esse ano. Estão vendo se seguem ou não, de alguma maneira. Hoje o Nasser é o piloto, talvez o melhor, se não o melhor, o top 3 pilotos de endurance do planeta. Mas tem realmente essa vontade. E tinha até o Tim Cindric como seu grande defensor numa vaga para a Fórmula Indy, mas seria interessante. Sobre Colton Herta, o que pode pegar para o Herta é que, com até o cancelamento de algumas etapas da Fórmula 2, junto com as etapas da Fórmula 1 no Oriente Médio, pode ser que tenha uma prova da Fórmula 2 no Canadá, o que inviabilizaria o Herta de participar, já que seria exatamente no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis, o Grande Prêmio do Canadá. 5h40, né, 5h40 aqui nesse primeiro grupo, os pilotos já indo para colocar os macios, Vitor, mas tem uma preocupação em relação ao fato de que, como não temos a Prema esse ano, a Indy tem que rebolar para completar 33 carros no grid. Então toda ajuda é válida, e até por isso o Roger Penske também, que nos últimos anos não colocou um quarto carro na sua operação para andar na Indy 500, já está disponível, eventualmente se precisar, para colocar Felipe Nasser ali, ou um dos pilotos componentes do seu grupo em outras categorias, como a NASCAR, por exemplo. De olho em Newgarden, que por enquanto está na bolha ali para avançar o Newgarden. Por enquanto avançariam Kirkwood, Viken, Malukas, Ericsson, Foster e Newgarden. P4, vamos para mudanças.
diz que o carro tá bom, mas talvez algum ajuste na asa apenas. Dá um tapinha na asa ali, dizendo o Joseph Newgarden. Vamos lá. Você de olho em Romain Grosjean. Vem melhorando a sua volta. Ele que foi pole position em 2023. Nessa pista, o Romain Grosjean. Vem melhorando a sua volta, confiante. Lá vem o Fênix, lá vem o Grosjean. Tem alguns carros lá na frente que podem atrapalhar a volta dele. Vamos ver agora a famosinha bandeira azul. Um deles é o Newgarden. A volta foi comprometida. A volta foi comprometida e ele joga ali pra cima do Stingray Robbie pra ter raiva mesmo o Grosjean, Vitor Martins. O Ray Robbie acabou com a volta dele. E pro Ray Robbie não vai significar muita coisa, né? Porque obviamente ele vai ser punido e vai largar ali atrás no final do pelotão, onde já largaria, mas era só olhar pelo retrovisor, estava muito claro que vinha o Grosjean ali, ele poderia ter aberto, como o Newgarden acabou no final das contas acelerando um pouco para evitar esse tipo de problema. E aí é também questão do spotter também, ali a gente coloca, claro, toda a conta nele, mas também a equipe prejudicando. Mesmo assim, o Grosjean baixa e vai acelerando de novo. 4 décimos mais rápido de novo. Lá vem Grosjean. Olha o Newgarden abrindo. Newgarden abrindo, o Pato melhorando, o Grosjean melhorando. Lá vem Romain Grosjean de novo. Que volta rápida, hein? Que volta rápida de Grosjean. Vamos ver quanto que ele completa. Vai para cruzar a linha, Grosjean. Cruza a linha. 1.6.4. 1.6.4 é volta de avanço essa. É volta de avanço. Pato piorando. Pato sacrifica a volta, vai abrir, vai para a última chance o Pato, hein? Ó, o corte 6.6 foi o corte no grupo 1. Vamos ver agora no grupo 2. McLaughlin 6.7, fica abaixo do Romain. Vamos ver Kirkwood. Ericsson melhorando, Foster melhorando, Rosenquist melhorando. Malucas! 1.6.2. 1.6.2. Deixa Newgarden na berlinda com mais 3, 4 pilotos melhorando. Viking melhora um pouco, muda de posição, deixa a McLaughlin um pouco mais ameaçado. Tem 5 pilotos de vermelho, já vem ali o Ericsson. Veio de volta o Kirkon, 6.2 também. Foster melhora, mas não o bastante. Rosenquist bate na trave. Newgarden, completa Newgarden. Vai pro avanço, Grosjean tá bem nesse momento, hein? Mick Schumacher. Mick Schumacher vem 1.7 atrás. Vai ter que abrir uma última volta o Mick Schumacher para ainda sonhar com alguma coisa. Agora, essa é tudo ou nada para Schumacher. Tudo ou nada para Schumacher. Rosenquist e Foster vem evoluindo. Kirkwood. McLaughlin melhora, mas não muito. Olha só, 2 Penske's podem ficar fora e o Malucas pode avançar de novo. Pato também faz uma volta meio na berlinda. Volta preocupante. McLaughlin já entregou tudo. McLaughlin fica com um 6.7. Vicky Rosenquist mudando. De vermelho para verde. Rosenquist 2 milésimos no momento. Mick Schumacher não vem numa boa volta. Pelo menos para brigar pro avanço. O cronômetro estourou. O cronômetro estourou. Kirkwood, Malucas, Grosjean garantidos. O problema é o Newgarden. O problema é o Newgarden. Será que ele melhora do Newgarden?
Melhorou Newgarden, agora quem tá na bola é o Pato. E Schumacher vem vindo. Schumacher vem vindo. Vem no limite Mick Schumacher pra tirar o Pato que já tá no box, hein? É Pato ou Schumacher? Na casa dos milésimos. Perde um pouco o Schumacher. Perde um pouco o Schumacher. 10ª posição pro Schumacher no grupo. McLaughlin fora, Schumacher eliminado. Hauger também eliminado. Os novatos não avançam. Kirk, Malucas de novo. Grosjean, Newgarden, Ericsson e Pato. Vitor Martins. Thiago, note que Pato O'Ward 1.6.7 ficou a menos de 1/10 do 10º colocado Schumacher, que vimos. Tinha a chance no final, mas cometeu um pequeno errinho que o fez perder esse 10º, inclusive, e poderia ter colocado ali na classificação. Ficou mais próximo esse grupo do que o grupo anterior, mais pilotos que passaram na Bacia das Almas, e o Pato também havia passado na Bacia das Almas em Arlington e depois fez um Q2 muito melhor. De qualquer forma, Thiago, vemos aí uma situação, eu diria, esperada para a McLaughlin, no sentido de que ele está com um carro reserva e não tem o melhor acerto. Vicky ficar de fora também não é tão estranho assim, porém ele tem andado muito bem. Rosenqvist ficar fora, ele é um leão de treino e a Meyer Shank tem um bom carro, até chega a ser uma surpresa. Schumacher brigar e ficar nessa 10ª colocação pode ser uma 10ª colocação enganosa, vai dar a 19ª posição para ele na largada, mas andou muito bem no treino, não andou mal assim. Foster talvez uma decepção, porque a gente espera dele mais. O Dennis Hogger também, pelo que faz o Grosjean. E ali na frente é bom notar, Thiago, Kirkwood em primeiro, Ericsson em quinto, a Andretti andando muito bem e fazendo uma comparação muito clara e direta, Thiago. Will Power chega à equipe e é o piloto que mais tem problemas com freios. Eu não vejo esses problemas no Kirkwood e não vejo no Ericsson. É uma questão de acerto? É uma questão de peça? Ou é uma questão que o piloto está gastando a peça ou fazendo algo que leve a esse desgaste excessivo dos freios que os dois companheiros não têm? Uma coisa para destacar agora, Grosjean, interessante, hein? Teve a sua volta, que talvez fosse a prime dos pneus, comprometida, depois na sequência, ainda com sangue quente ali, conseguiu fazer uma outra volta que o classificou para a próxima fase. De novo, olho em Grosjean, que foi para o Fast Six na primeira etapa lá em St. Pete, ficou com a 6ª colocação. E no geral, né, Thiago, 2 Penske, 2 Andretti, uma McLaren e uma Dale Coyne. É um cenário ok, me parece que McLaughlin estaria ali dentro e se estivesse dentro tiraria Pato O'Ward. Ressalto de novo, a McLaren não me parece ainda a McLaren que foi no ano passado. Ela me parecia a segunda equipe só atrás do Palou, por assim dizer, / Ganassi, e nesse ano tem sofrido um pouco mais, considerando que a McLaren hoje tem uma estrutura física de trabalho muito maior com a sua nova sede lá em Indiana, e ainda anda um pouco atrás, não me parece tão apta a brigar por vitórias esse ano, o que é estranho para uma equipe com a estrutura que tem. Já já os carros vão para a pista, você observa no momento aí o carro de Palou, e aí os classificados nessa fase. Kirkwood, Malucas, Grosjean, Newgarden, Ericsson e Pato O'Ward. São esses os pilotos classificados. Já já a luta da pole position e vamos acompanhar juntos aqui. Mais uma vez você comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins, convidando mais uma vez o Fã de Esportes a acelerar conosco no domingo, a partir das 2 da tarde, aqui no Disney Plus. E era de se esperar, Thiago. Acaba de sair a penalização para Stingray Robb, que largaria em 25º já por conta da sua classificação, e agora com a punição deveria largar em 49º. Devia largar na Fórmula, na Indy Next. Na Indy Next. Aliás, Stingray Robb esse ano, olha. Vou te contar, hein? Um pouco mais aí de Barber, daqui a pouquinho os 12 mais rápidos vão para a próxima fase, onde vamos ter mais 6 que avançam para a briga da pole position.
who has what available as far as Firestone tires. Of those that advanced, Alexander Rossi is the only one that's used 2 sets. Vamos lá de novo. Up to 3 are available, but if you use all 3, that means you only have 1 set of new sticker softs. The red Vem ali o Palou tá com os pneus duros that's ainda. all Né? you have to run, unlike some of the street races where you must run 2 sets. Here 1, and it must be new is the requirement for the race tomorrow. Pneus duros ali. Uses another set. He will be down to just 1 for the race tomorrow. O Kevin Nick, o repórter da TV americana, Thiago, fala nesse momento que o único a usar 2 sets de pneus novos durante a classificação foi o Alexander Rossi e que ele teria apenas um novo disponível para essa classificação, justamente porque, pela regra, você tem de usar na corrida 2 sets de pneus vermelhos. E esses sets de pneus têm de ser novos por 2 voltas, em uma situação muito similar a que vimos, tanto em Arlington quanto em St. Pete. Então, por isso, o Rossi deve ter algum prejuízo para essa parte da classificação, porque ele não vai ter um pneu que eventualmente seja novo para essa segunda fase, enquanto os seus concorrentes devem ter 2 sets de pneus vermelhos para disputar a pole position. Já os carros indo para a pista. Reginaldo Marques, galera ligada com a gente mais uma vez. Vamos juntos. Indy na ESPN. Indy na ESPN, a nossa sessão classificatória. Destacando também que esse final de semana no Disney Plus teremos em velocidade de 4 rodas a NASCAR. NASCAR acelerando, você vai acompanhar a prova no domingo a partir das 4h15 da tarde também ali no Disney Plus, lá no plano Premium. Até o dia 30 de março você consegue assinar o plano Premium com a super promoção. Você vai acompanhar a prova da NASCAR com o Luiz Carlos Largo e com o Pancho Favoreto. Sem contar também, na ESPN 4 teremos a MotoGP correndo em Austin, no Texas. Você, dentro da pista com a gente aqui no Disney Plus, cronômetro na tela, começa a segunda parte da sessão classificatória, o Top 12. Vamos conhecer quem serão os 6 mais rápidos. Neste grupo aqui que tem Ferrucci, Reijo, Rossi, Malucas, Armstrong, Grosjean, Newgarden, Ericsson, Pato, Kirk, Lundgaard e Palou, o imparável Palou, que foi parado já 2 vezes esse ano. E mais uma vez chamamos a atenção, Thiago. Sem onboard, hein? Marcus Armstrong. Tá vendo? Aqui temos uma onboardzinha do Malucas. Vimos no Newgarden. Não sei se o carro reserva do McLaughlin há de ter, mas vão colocar para o McLaughlin. Mas reparem como Palou até agora nada, não tem nenhuma câmerazinha on-board. Mas Marcus Armstrong com o carro da Meyer Shank. No ano passado, na sua estreia na equipe, andou ali no mesmo ritmo, no final das contas, com Audi Felix Rosenqvist. E esse ano vem melhor que seu companheiro de equipe. É bom ficar de olho nesse rapaz. Vamos com o Grosjean de novo. Vamos lá, contagem regressiva mais uma vez, Martinsville. É a etapa da NASCAR e nós vamos aqui acelerando direto de Barber, no Alabama. A Indy vai ter uma pausa de algumas semanas, voltaremos no dia 19 de abril, depois em Long Beach. E maio tá chegando, hein, Vitor Martins? Você comentou ali das equipes, muita gente já realmente trabalhando. A última contagem que eu vi estavam em 32 carros. Aliás, 31 carros. Para bater os 33. Faltam 2, né? Mas assim, não é o suficiente para nós, Thiago. Queremos 34 pelo menos, né, para ter aquela emoção maravilhosa do bump. A tragédia que é ver um carro ficar fora pelo menos. E entender como também isso vai ser trabalhado no futuro próximo. Sempre batemos na tecla, a Indy procurando uma terceira montadora, vendo se outras equipes se juntam, sobretudo em 2028, quando é esperado o novo pacote aerodinâmico da Lara, junto com os novos motores Chevrolet e Honda. Fala-se na Toyota, né? A Toyota tem aparecido cada vez mais, foi a patrocinadora principal do GP de Arlington. Por que seria, né? Então, entender como a Indy começa a crescer e, de novo,
a gente vai olhar para esse GP de Arlington como um GP de virada de chave da Indy, no sentido de que ele trouxe um patamar novo para a categoria, de entrega de um evento. Se falava que voltaria, né, o GP do Texas para o ano que vem, no Oval, Thiago, já estão descartando isso justamente para colocar Arlington lá. Então a Indy começa a ter bons olhos e um bom futuro para esses próximos anos, e sobretudo como agregar mais equipes. A gente sempre fala, né, a Dreyer and Rainbow, que foi uma equipe dos anos 2000 que estava sempre presente, mesmo na cisão da kart, depois reunião, corre só em Indianápolis, está só esperando o momento para voltar a ser uma equipe de full time na categoria, né? Vai andar com 2 carros, curiosamente com o repórter Jack Harvey e com o Conor Daly esse ano. Então há uma tendência de expansão e de crescimento para que a Indy não só dependa de Indianápolis e o mês de maio, e você sabe bem. Maio, vamos começar a brincadeira no dia 9, e a partir daí serão mais 4 finais de semana seguintes de atividades. Vamos lá, chegando a hora da verdade. Newgarden, por enquanto, mais rápido. 1.6.4, boa volta do Newgarden, hein? 1.6.4 é uma volta competitiva do Newgarden. Ele já de pneus macios junto com o Pato. Pato com pneus macios gastos. Aí Ericsson. Também precisando dar uma acendida ali o Ericsson. Tá com a batata assando já nessa temporada da IndyCar. Mas começa melhor do que esperado, né, Thiago? A boa pole position que ele fez na semana passada, a boa corrida no final das contas, né? Ele acabou ficando fora do pódio, mas não é o mesmo Ericsson que vimos no ano passado, é um outro Ericsson. E um outro e outra Rahal também, né? Um outro Graham, uma outra equipe Rahal, conseguindo, geralmente em circuitos de rua, eles tinham um bom desempenho nos últimos anos, fazendo, aliás, nos circuitos mistos permanentes, né? Mostrando ali realmente uma competitividade interessante ali o Graham, uma sobrevida para ele, inclusive. E curioso foi também o fato, Thiago, que depois de 3 provas mudaram já o engenheiro do Schumacher, né? O que não estava ali na nossa cartela, no nosso bingo, eventuais mudanças, mas também dá uma noção de como a Rahal Letterman Lanigan tem trabalhado. Já é uma equipe que começa a olhar com um pouco mais de foco para a excelência das pessoas que trabalham com ela, algo que havia sido deixado em anos anteriores. E esse momento, né, Thiago, dá razão ao nosso pedido para que a Indy revise o formato de classificação. Embora não ache o pior de todos, você vê que os carros estão parados nos boxes à toa. Se tivesse uma classificação como você propõe, e até poderíamos fazer em fases, você faz uma primeira fase geral com todo mundo indo à pista, e os 10 melhores, 6 melhores fazem a fase final com uma volta lançada, dando oportunidade para todo mundo. A gente fica com pouca ação aqui. As primeiras voltas praticamente não valem nada. Sei lá, acho um formato realmente interessante. Vou pedir uma reunião com o Roger Penske para a gente propor isso. Por favor. E olha só, a questão de vento a gente observa aqui em algumas curvas. Eu ia falar que é uma biruta, mas não é uma biruta. Tem um nome técnico isso daqui. Também trataria como biruta mesmo. Ó, tá acelerando. Só com medo, né, da Georgina estar presa ali e não cair no meio da pista com esse vento. Aqui, né, onde ela fica, ou não? Tá ali no meio? Ela ficava na ponte, né? Na ponte ali. Aí, Rahal, 3,40 na regressiva. Aquecendo ali os pneus, preparando o seu carro. Rahal, por enquanto, é o 7º colocado. No momento, avançando Newgarden, Kirkwood, Malukas, Lundgaard, Pato e Palou. Pilotos fortes.
Por enquanto é um Ganassi, que é o Ganassi competitivo, né? Por enquanto. Um Andretti, 2 Penske's e 2 McLarens. Aliás, Thiago, 9 das 10 equipes que passaram, né? Opa. Opa. Algo com o Newgarden ali, hein? Acho que ele saiu do traçado ali pra não atrapalhar ninguém. Tem a impressão que só a Runcos não passou, né? É. Verdade. Vamos com o Palou. Por enquanto o Palou é o 6º colocado. Vem acelerando em sua volta rápida, Palou. Melhor volta, 1:6.450 de Joseph Newgarden. Este é Grosjean. Ainda aquecendo os pneus. Você vê que as parciais são vermelhas. Ericsson ficando verde. Ericsson verde, Armstrong verde, brigando com o carro sueco da equipe Andretti. Rahal verde, Ericsson verde, Rossi verde, Armstrong verde, Kirkwood pula para 1:6.9. Todo mundo melhorando volta ali. O Grosjean é o único que também tá todo mundo melhorando ali do 7º para baixo. É hora da verdade. Palou 1:6.0, a melhor volta da sessão classificatória, e já foi para box. Ele entregou e disse: é isso, se virem. Ericsson 1:6.3. Também deve ser uma volta de avanço, mas ele vai para mais uma. Armstrong 1:6.2. Kirkwood 6.0. Esse ano tá com um cara que vai ter briga, hein? Olha o Kirkwood, olha a Andretti surpreendendo. O Rossi vem pro 6º lugar no avanço. Armstrong, por enquanto, é o 3º colocado. Equipe 1 forma P3. 40 segundos pro final, mas tá todo mundo melhorando. É pra esfregar as mãos. Você é ao vivo com a gente aqui no Disney Plus. Rahal Cruz é o 4º. Rahal é o 4º. Opa, Ferrucci foi fazer um off-road, foi fazer uma excursão, mas ele completa em 5º. Ainda é o 5º. Grosjean vai pro 5º lugar, joga o Ferrucci para baixo. Só Malucas melhorando. Só Malucas melhorando e melhora Malucas. Melhora Malucas e o Lundgaard agora pode tirar o Grosjean. A briga, olha o Pato onde tá. Foi pra box o Pato. Não vai pra disputa da pole. Grosjean pelo jeito vai. Grosjean pelo jeito vai. Newgarden vai ter que tirar alguma coisa da cartola. Segue o Armstrong. Newgarden nos milésimos. Kirkwood, pode ir pra box, Kirkwood. Pelo amor de Deus, vai pra box que você tá tranquilo. Newgarden não vai melhorar, hein? Newgarden não vai melhorar. Fim da sessão classificatória. Rahal classificado. Vitor Martins, Kirkwood, Palou separados por centésimos. Malucas também ali, os 3 primeiros colocados num nível superior. E Armstrong, Rahal e Grosjean de novo classificado. Vamos só ver o que aconteceu com o Rahal. Opa! Tá aí, Vitor. Foi pro limite o Rahal de novo. Eu gosto quando o Cleide Oliveira diz aquele bom, Thiago, 10º e 12º lugares para a McLaren. Pouco. Reitero, houve uma evolução que era notória e normal da Penske depois da catástrofe que foi 2025. Houve uma evolução notória da Andretti como grupo, que deixou de pensar em Colton Herta, agora começa a olhar para Kyle Kirkwood, traz o Will Power, independente dos acidentes. Mas é um grupo coeso, com os 3 carros andando bem quando o Power não bate, a ponto da gente olhar e falar, sim, esse ano nós vamos ter uma briga, hein?
esse ano vai dar gosto porque alguém vai infernizar a vida de Alex Palou, que foi pro boxe achando que estava entregue o primeiro lugar e agora fica 38 milésimos atrás de Kirkwood. Mas McLaren é uma decepção, como tem sido num olhar mais clínico ao longo da temporada inteira. Passar o Grosjean é uma surpresa e tanto, olhando como um todo, mas ele fez por merecer e já vinha fazendo desde da sessão passada. O Rahal é uma surpresa muito grata, não o esperava aí. Armstrong, de novo, olhem para esse rapaz, não me surpreenderia se alguma equipe grande o pegasse para os próximos anos, está adaptado à categoria e anda muito bem e melhor que seu companheiro de equipe. E David Maluca sendo o expoente da Penske. Voltamos ali a Phoenix, Thiago, lembra quando o Neil Garden... Parabéns, meu coleguinha. Você foi pole position, não sei o que lá mais. E quando o Neil Garden, anos atrás, começou a ver que o McLaughlin encheu a sua paciência andando no seu ritmo, a relação foi cortada. Essa relação não vai durar também muito tempo com o Malucas, não. Tá aí. Temos Kirkwood da Andretti, Palou da Ganassi, Malucas da Penske, que é o único Chevrolet classificado para a próxima fase, para a decisiva, Armstrong da Meyer Shank, Rahal da equipe de que leva o seu sobrenome e Grosjean da Dale Coyne. Chegando ali os pilotos classificados, 5 Hondas e 1 Chevrolet classificado. Vitor Martins, a pergunta que eu faço sempre para você nessa hora. Quem será o pole position? Eu tenho a impressão que a gente respondeu essa pergunta, Thiago, nos últimos 19 grandes prêmios, Alex Palou. Está na hora de mudar. Kyle Kirkwood vai ser o pole position. Eu vou ser ousado, Vitor Martins. Quem? Alex Palou. Não é possível. Achei que você ia mandar um Armstrong. Aliás, 6 carros diferentes, hein? 6 equipes diferentes. Legal. Muito, muito interessante ver essa evolução. Tá aí o Ferrucci que fez a melhor volta dele passando por fora. 1:36,37 é a melhor volta do Ferrucci. Então, Ferrucci vai ser o 7º colocado, o Ericsson 8º, Neil Garden 9º, Lundgaard 10º, Rossi 11º e Pato 12ª colocação. Posições já estabelecidas. Já já a pista vai ser liberada para os 6 minutos finais, em que teremos então aí sim o Fast Six. Palou, Malucas, Rahal, Grosjean, Kirk, Armstrong. Claro, você internauta, você fã de esportes, mande sua mensagem. Indy na ESPN. Quem será o pole position? Quero saber seu palpite, hein? Mande para nós aqui, destacando sabadão de quali, domingo de corrida para você, 2 da tarde no Disney Plus. Aceleraremos juntos mais uma vez. E, Thiago, uma pena porque na etapa passada em Arlington, quando instituíram a volta mais rápida, nenhum de nós apostaria em Marcus Ericsson, que fez a volta. Foi o primeiro a ir para a pista e conseguiu a pole position. Eu esperava que a Indy fizesse uma mudança, e aí nós estamos vendo o carro fantasma da classificação, quando o Grosjean passou para a fase final, e onde foi que o Ferrucci perdeu, e foi justamente naquele momento em que ele perdeu o controle do seu carro, da AJ Foyt, e o da Dale Coyne passou. Mas seria muito mais proveitoso e até mesmo gostoso de acompanhar essa volta rápida, porque você pega os pilotos em um outro momento, você tem de pensar no aquecimento correto do pneu, tem de pensar que o piloto só tem aquela chance, e você tira esse caráter de suspense, que aí deixa nós dois numa aposta muito simples, ou é Kirkwood ou é Palou. Sendo que o Malucas pode correr por fora aí nessa prova também aqui. O Malucas, até agora nós tivemos 3 corridas, 3 poles diferentes. McLaughlin na primeira, Malucas na segunda e Ericsson na terceira. Ó, pediram uma librinha a mais ali o Grosjean no pneu. Vamos ver. Grosjean que fez 2 voltas com o seu pneu macio naquela volta que ele foi prejudicado, né, pelo Stingray Rupp. Thiago, uma coisa que você lembrou bem é ter 5 Hondas aí e apenas um Chevrolet. E é notório que a Honda tem feito um melhor trabalho, sobretudo na questão de consumo
de combustível que permite que seus pilotos fiquem um pouco mais tempo na pista, mas dá para ver que a potência do motor Honda acaba se fazendo valer nos resultados em si. E aí também pode estar um problema que a McLaren tem enfrentado justamente porque ela é motor. E já houve algumas críticas recentes, inclusive de Pato Ward, falando que a Chevrolet precisaria entregar um pouquinho mais para estar no mesmo nível. E pode ser uma, entre aspas, desculpa da McLaren por não estar tendo os resultados que poderia entregar nesse ano, sobretudo, em comparação ao que entregou no ano passado. A gente viu um Lundgaard e um Pato muito melhores no começo da temporada passada do que esse, porque 10º e 12º lugares, considerando que o grid inteiro, todas as equipes estão andando ali no mesmo bolo, é muito pouco para uma equipe que quer brigar pelo título. Ó o Abadá, Thiago. Olha aí. Aí, Ferrucci, seu melhor quali em misto desde da sua pole em Portland 2 anos atrás. Tentamos algumas coisas diferentes, tentar começar com o carro acelerando um pouco mais, carros na pista. Vamos perdendo tempo em alguns momentos. Temos que arrumar isso. Eu acelerei o máximo que eu podia. É uma pena porque estamos indo muito bem ali. O carro da AJ Foyt conseguiu um desempenho bom. Quero cada vez passar menos carros, classificar melhor. Vamos lá então, Indy na ESPN, o Reginaldo já foi de malucas na aposta dele, olha só, interessante, uma aposta ousada. Para pole position, não tão ousada, né? O terceiro colocado, mas é um cara que pode realmente fazer a diferença. E se vier o Grosjean? Ia ser demais. 2023. Ia ser legal o Grosjean. Ele fez quando era piloto da Andretti no carro que hoje é pilotado por Kyle Kirkwood. Tá aí. Aquela primeira volta de instalação. Vamos então para a volta rápida. O Rahal e o Grosjean estão na pista já com os pneus macios. Aí Malucas, Kirk, Palou e Armstrong indo para os boxes com os pneus duros, vão trocar pelos pneus macios, tá aí, ó. E aí Rahal já preparando a sua volta. O famoso sobe o som, Rahal. Ali a máquina 10 preparada para ir para a pista. Ó, Palou de pneu novinho, hein? Mas tá todo mundo de pneu novo ali, Vitor. Ou seja, vai ser interessante agora. Lembrando de novo, né? Você tem que utilizar o composto duro, ó. Esse também tá zeradinho ali do Armstrong. A tendência é que todo mundo vá com esse pneu novo, né, Thiago? Pouparam para que pudesse usar nessa sessão. Bom, não. Você nota que não é o caso do Kirkwood. Agora tá bom o pneu. Ele tirou a... Ó, né? Que bela lixada. Mas tá... Thiago, esse pneu aí... O Rahal também tá... Não tá, o Rahal acho que vai trocar. Grosjean que tá na pista. Grosjean vai para sua volta rápida agora. No limite do cronômetro, os carros vão indo para a pista. Grosjean já está em sua volta rápida. Ou seja, teremos o primeiro parâmetro do Grosjean agora. E ficou aquele jogo de xadrez ali da Andretti com a Ganassi, né? E tá claro, Thiago, que para essas equipes que estão saindo com os pneus novos agora, são 2 voltas e nada mais. A partir da terceira não tem mais desempenho no pneu.
Grosjean fora da pista. Então, bem. Ah, vá. Tava no gargalo ali o Romain Grosjean. Não. Aí tá implicando demais com o rapaz, Vitor. O Grosjean esse ano tá comportado. Você lembra do personagem da escolinha do professor Raimundo Sandoval Quaresma? O professor Raimundo perguntava lá, fazia 2 perguntas, ele respondia tudo. Para tirar o 10, o Sandoval fazia a terceira pergunta, ele vinha com uma abobrinha absurda e não ganhava o 10. Tava vindo pro 10, Thiago, mas aí escapou. Essa curva que é complicadíssima ali, que é uma chicane que eles fazem reto. Olha só, bateu ali, levanta. Vem o Grosjean. Briga pela pole position. Em menos de 3 minutos saberemos quem vai largar na posição de honra aqui no grid. Malucas brigando para ser o primeiro piloto com 2 poles na temporada. São 3 poles diferentes, 3 vencedores diferentes em 3 corridas. É agora o Fast Six, 6 minutos de pista. 6 pilotos, 1 pole position. Quem será? Mande na hashtag Indy na ESPN. Primeiro tempo entregue, 1:06.7 Rahal, 1:06.8 Grosjean, que foi para a box. O Grosjean entregou esse tempo. 1:06.836 é o tempo do Grosjean. Palou 1:11, abre a volta. Agora é tudo ou nada pro Palou, que já começa a ficar com a parcial verdinha. Armstrong também vem para abrir a sua volta, também de parcial verde. Kirkwood também vai vir de parcial verde, será? Também. Malucas vem para sua volta rápida também agora. Ou seja, Rahal tem 6.7 e os outros 4 pilotos de parcial verde, menos o Malucas. Malucas ficou um tiquinho vermelha. Palou vem no ritmo forte, Palou vem brigar pela pole position. Rahal também fica verde. Todo mundo melhorando, menos o Kirkwood agora e menos o Rahal. Uma sessão classificatória embolada. Rahal vai praticamente repetindo a sua volta de 1:06.740. Lá vem Palou, buscando a pole position. Vem para completar a volta o Palou. Vem para completar a volta o Palou. 1:06.234. Deixando todo mundo vermelho de raiva na pista. Armstrong deu um deslize e vem para o segundo lugar. Armstrong. Kirkwood é apenas o quarto. Aí vem Malucas. Vem abanando. Malucas fica com o segundo lugar. Malucas box. Rahal ainda acelerando de novo. Palou vem para a pole position. Vamos ver o que o Rahal entrega. Rahal, terceira colocação. Espetacular, até porque ele estava de pneus macios usados. Mas a pole position, Vitor Martins, é dele. O imparável Palou crava mais uma. Pois é, Thiago. Imparável Palou que veio ali colocando 6.2, 6.3 para o Malucas. Quem ficou devendo no final das contas foi o Kirkwood, que fez 6.8 nessa... No final das contas, única volta rápida que ele acabou dando, né? Porque ele entrou para o box assim que completou. Dá um outro ar para a corrida, pensando no fato de que Andretti tem um ótimo carro e que pode pegar e fazer uma estratégia para ir avançando para tentar parar esse Palou que no momento é imparável. Só que a gente pensava isso, a mesma coisa em Arlington, e aí o Kirkwood foi lá e deu bote durante a corrida. De qualquer forma, não vai ser fácil como a gente esperava, e aí estamos vendo a escapada que o Kirkwood deu, né? Perdeu muito tempo ali, 6 décimos, e comprometeu a sua volta. Então, de novo, Thiago, embora Kirkwood largue na 5ª colocação, ele é o grande adversário de Alex Palou nessa corrida, justamente porque a Andretti consegue entregar a ele um carro e uma estratégia muito interessantes. Não vai ser fácil, Thiago. Palou de novo na pole.
Faz a festa, Palou, é pole position. Tá aí comemorando, cumprimentando a sua equipe, seu estrategista. Palou! Mais uma pole position na Fórmula Indy. Os repórteres estão indo ali para entrevistá-lo. Primeira pole position do ano. E já coloca ali o bonézinho de pole. Aí o pole o boné da pole position primeira para você. Quanto crítico foi hoje largar na pole? Oh, that's not a good number. Anyway, it's hopefully we can change that tomorrow, but 13ª pole dele na IndyCar, um dos melhores carros que eu já this pilotei. morning I already felt the car was really good, really well balanced. I don't know. I guess not everybody was on Nem brand todo new mundo acho que estava alternates, com um pneu but we just novo. wanted to start up front, capitalize on Conseguimos on a capitalizar really good car isso. that we had today and see for tomorrow, but really happy to get our first Muito pole of the feliz de year. conseguir a primeira pole position do ano. Kirkwood estava ali, os outros de pneus. Se vai conseguir fazer um stint, acho que vamos ver. That's what we're hoping for. Thank you. Alex Palou leads the field to green tomorrow from Alabama. Pole position para ele. Vamos ouvir Rahal. Muito bem, terceiro lugar. Se for o único que utilizou os ads e fez com uma boa posição. Eu não sabia que eu era o único, mas eu acho que nós feliz de conseguir fazer tudo o que queríamos no Q2. Consegui um décimo outro na sequência. Parabéns ali à Honda, aos nossos parceiros. Eu não sei, foi um bom resultado. Isso nos ajuda bastante. I guess I'm not here all that often, so we don't really know the strategy too much, but I'm a little surprised that they all went for new there. Surpreso que conseguimos fazer um bom desempenho. Você já chegou no pódio aqui nessas etapas. O que pode fazer? Vamos ver. It's just a wonderful place, man. É um lugar incrível aqui, sem dúvida. Whatever the tire Firestone brought, whatever it is, it's faster than O carro é muito rápido. I spent a lot of fun. Diverti bastante. Tomorrow's going to be a bruiser. É físico, mas vai ser um grande desempenho amanhã. Obviously with Alex. I don't know, we're all wondering the same thing, but hopefully we Estamos can pensando take em it to coisas them. semelhantes, vamos dar uma olhada. Então, acho que já tivemos uma chance para vencer em muitos momentos. Se os pneus aguentarem, vamos ver. Aí o Malucas, primeira fila, satisfeito com isso? Satisfeito, com certeza. Foi tão perto no limite, especialmente no Fast 12, estamos tão perto nós três. Em geral, fizemos uma chamada rápida. Teria que ser perfeito, consegui encaixar, uau. Esse time da Penske é incrível. Desde o treino 1, a consistência que nós tivemos nos outros anos. Buscando a primeira vitória dele na Penske. Vitor, grid definido aí na tela. Amanhã estaremos acelerando juntos aqui no Disney Plus, hein? Grid definido, equipes andando muito juntas, estratégia vai valer a pena. E interessante notar que tivemos acidentes ao longo do final de semana, então pista rápida, mas ela é muito tinhosa. Corrida boa vem amanhã. Abraço para você, Thiago e amigos, ESPN e Disney Plus. É isso, fã de esportes. Valeu mais uma vez pela companhia. Encontro marcado com você neste domingo, 14h no Disney Plus. Estaremos juntos com um grande prêmio de Barber no Alabama. Muito obrigado pela companhia, um bom descanso, até a próxima. ESPN, a gente vive o esporte.